Então, gente, vamos fazer aqui agora nas fachadas a representação de profundidade dos planos do desenho. Eu fiz aqui uma delas, eu fiz a versão completa. Então, na fachada 1, eu usei um recurso, que é um recurso gráfico eu não fiz esse ajuste aqui dos níveis, ainda tem que fazer. Mas eu fiz usando um recurso do Revit, que é esse esmaecimento aqui do fundo, do que está mais atrás. E fiz também a diferenciação de peso de linha. Então aqui eu estou vendo um telhado mais à frente. Vocês lembram daqueles recortes, né? Se a gente pegar aqui, ó, eu estou fazendo esta fachada. Então eu tenho esse pedaço do telhado está mais à frente, esse outro plano mais atrás, esse outro plano mais atrás. A mesma coisa com os elementos aqui, né? As paredes que estão mais à frente, essas aqui que estão no segundo plano e essas outras que estão no terceiro. Então, diferenciando isso, ó, isso aqui dá mais trabalho de fazer, mas dá para fazer essa diferenciação. Eu ponho uma linha mais grossa porque está mais na frente, uma linha média para o que está atrás e uma linha mais fininha para o que está ao fundo. Mas primeiro eu vou mostrar o recurso que ele tem para esse tipo de planta de apresentação. Então o que ele faz aqui? Para as fachadas nós vamos usar essa versão aqui sombreado, né? E aí eu vou entrar nessa opção de exibição de gráficos. Então tem alguns recursos aqui que a gente pode representar essa profundidade de alguma forma. Ele tem essa aqui, ó, simulação de profundidade. Então eu aciono esse quadrinho e aqui ele vai criar uma escala de esmaecimento para o que está mais afastado. Então a gente pode ir testando aí. Isso é relativo, então a gente tem que ir tentando. Posso ajustar as duas coisas aqui, ó, é meio intuitivo mesmo. Então ele vai criando uma gradação, como se fosse uma névoa, que está mais longe, vai ter uma camada mais espessa aí de névoa. Ele vai esmaecendo o desenho e vai dando essa ideia de profundidade. Ó. Consigo enxergar que o que está mais ao fundo aqui está mais clarinho, o que está mais à frente está mais escuro. Então isso já dá uma boa pista. Eu posso fazer também, voltando lá nas opções de exibição de gráficos, eu posso ligar a sombra. Né? No caso de um desenho de apresentação, a sombra pode ajudar a dar essa noção. Então aqui a sombra projetada, ele vai mostrar a sombra conforme o horário do sol, a posição do sol que tiver indicada. E aqui eu posso mostrar sombras do ambiente. Então ele vai simular alguma reflexão de luz interna aí. Vamos ver se dá para perceber. Vou deixar aqui desmarcado. Então aqui ele ligou as sombras. E se eu marcar essa opção de sombras de ambiente, ele dá um efeito que fica bonito. Ele dá uma sombreada, né? Cria uma textura, uma diferenciação de cores aí. O desenho fica mais interessante, vamos dizer assim. E aqui eu tenho que ir ajustando. Aí é no feeling mesmo. Para poder ter essa ideia da profundidade. Vejam o efeito que vai ficar mais interessante aí. Então ajustei sombra e ajustei essa simulação de profundidade. Aí se quiser dar um efeito de croquis, tem aqui ó, linhas de esboço, aí pode brincar com isso também. Vai fazer uma fachada mais de estudo, ó. Simular isso tem no SketchUp também, extensão de linha. Aí vocês podem brincar com isso para trabalhar com a expressividade aí do desenho. Mas isso aqui é curiosidade, né? Só um efeito.
Mas essa simulação de profundidade é importante, né? É importante mostrar. Sombra e linhas de esboço, só se quiser criar um efeito mais estético, aí, mais artístico, enfim. Então, isso para fachada eu acho que fica bem interessante. Então, depois que eu defini, né, a aparência de uma fachada, tem um recurso interessante que a gente pode, eu vou ter que fazer isso 4 vezes aqui, né? Então eu posso criar um modelo de vista. Então depois que eu defini a primeira, eu posso ir lá em vista, e aqui eu tenho modelos de vista. Se vocês forem ver no arquivo de vocês, aí vai ter um monte, se entrar aqui em gerenciar modelos de vista, vai ter um monte, depois a gente pode apagar. Mas eu vou criar aqui um modelo a partir da vista atual. Então, o que é esse modelo? Vou criar aqui, daqui a pouco eu mostro. Eu vou criar esse modelo, vou botar aqui caixa alta. Vou pôr aquele meu 00 aqui só para saber qual que eu estou criando. Então, eu estou fazendo aqui um modelo de vista de fachadas. Aí, isso aqui é o que aparece em vários aqui que eu posso ir apagando. Mas esse modelo de vista, ele agrupa todas as configurações gráficas aqui, ó. Então vai ter aqueles itens de visibilidade gráficos, né, de modelo, de anotação. Aqui vai ter o efeito de sombra, a simulação de profundidade que eu acabei de mostrar, iluminação, a exibição do modelo, se é nível de detalhe, baixo, enfim. Então a exibição aqui, se é sombreado, se é realista, se é preto e branco. Então isso tudo eu posso regular aqui, né? Tem que ir identificando a escala. Então tem uma série de parâmetros que eu posso ajustar da vista, que eu posso salvar um modelo. Então criei esse de fachadas, eu vou aplicar ele nas demais. Então, só em linhas gerais aqui, ó. Então se eu for agora na fachada 4, eu vou ter que fazer alguns ajustes manuais aqui, né? Vou puxar a janela, fazer ela enxergar o telhado como um todo, fazer o recorte, aquelas etapas que eu tinha visto, que eu mostrei antes, ajustar o nível. Mas agora eu vou aplicar o modelo de vista. Então, eu estou na fachada aqui 4, né, como exemplo, e aqui eu posso escolher um modelo de vista. E aí eu vou usar aquele fachadas, vou aplicar e dar um OK. Ele vai reproduzir as mesmas configurações que eu fiz no outro. Então ele fez a fachada aqui toda trêmula, com sombra, com a simulação de profundidade, tudo que eu tinha feito no outro desenho também. Esse modelo de vista vocês podem usar para a fachada, podem usar para as plantas, né? Se você tiver que repetir uma configuração, vocês podem fazer isso. Eu não tenho gostado de deixar isso aqui ativo, porque na hora que eu deixo isso ativo, eu não consigo mais mudar a escala, ele não deixa eu alterar, não consigo mudar o nível de detalhe, eu não consigo mudar mais nada aqui, porque eu tenho que mudar no modelo de vista, e aí eu vou mudar para todas as vistas que tiverem com esse modelo aplicado. Então, o que eu faço na prática é o seguinte, eu vou pegar outro aqui de exemplo. Eu já ajustei mais ou menos. Eu vou aplicar o modelo de vista. Então, pego aqui fachadas. Eu vou aplicar. Então, ele já modificou ali essa fachada. E aí, depois eu desmarco. Nenhum. Deixo isso aqui liberado, mas ele já fez a configuração. E aí eu posso continuar personalizando. Eu só ganhei um tempinho aqui nesses ajustes. E aí eu só preciso ajustar outros detalhes aqui, né? Os símbolos, enfim.
Então, esses ajustes vocês podem ir fazendo para as fachadas. Os pesos de linha eu vou fazer num arquivo à parte, aqui num vídeo à parte. Só para... Eu falei que eu ia mostrar e esqueci de mostrar. Então, tenho aqui ó, nos modelos de vista, eu sugiro que vocês abram aqui ó, em vista, modelos de vista, gerenciar os modelos de vista. Apaguem essa pancada de modelos que tem aí, ó. Então selecione um e vai clicando aqui no xizinho para remover todos eles, para não se confundirem. Então vai fazendo isso aí para poder deixar mais limpo. Isso aqui tudo, todas as experiências que eu já fiz com o modelo de vista, acho que estão aqui. Então vocês podem gerenciar isso daqui, quais que estão sendo usados e quais que vão ser... Vou apagar todos. Isso vocês podem aproveitar, né, de um projeto para outro. Se chegar a uma definição, acaba que nem sempre é tão prático. Mas deixa aqui só os que a gente vai usar e ok.